todos, queremos continuar hoje o nosso estudo do livro de Hebreus, da carta de Hebreus, Hebreus 11, do versículo 30 ao 40, nós queremos estudar. E como nós vimos na semana passada, o tema era fé, e todo o capítulo 11 é baseado no princípio da fé. Aqui não é diferente, né? Então é o desfecho, mais ou menos, aí o desfecho do que o autor queria falar sobre fé. E no versículo 12 ele continua também tratando sobre a fé. É algo muito importante que nós temos que ver a relevância da fé em nossas vidas. E vamos estar lendo e explicando, né? Hebreus 11, do 30 ao 40. Vou estar lendo agora o 30 e o 31, que diz assim: Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. Então aqui nós vemos que as muralhas de Jericó, depois de 7 dias elas sendo rodeadas, o povo, nós sabemos a história, né? O povo gritou e as muralhas ruíram, caíram, e diz que foi pela fé. E eu fico imaginando talvez hoje esse exercício militar, uma guerra onde que o inimigo está bem guarnecido, e o comandante diz: vamos ficar rodeando todo o acampamento inimigo 7 dias. No final dos 7 dias, as muralhas, então aquilo que protege os muros, vão cair, né? Com certeza muitos disseram assim: não, isso não pode estar certo, não tem alguma coisa errada, né? Não vai dar certo. Mas eles fizeram. E a gente viu então que foi pela fé. Pela fé, então, as muralhas caíram depois de 7 dias. E também pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída. Quando ela salvou, né, os 12 espias, quando eles foram fazer essa espionagem na terra prometida, né? E ela então escondeu os 12 espias. Foi pela fé que ela fez essa aliança e escondeu eles, porque eles poderiam matá-la. Ela não conhecia quem eram. Ela poderia entregar, seria 12 inimigos a menos para o povo, mas pela fé ela fez esse pacto com eles, aonde que ela e toda a sua família foi salva. E seguindo o texto, então, versículo 32 ao 40 vai dizer: E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar. O autor aqui está dizendo assim, não tem muito mais o que eu falar, porque se eu começar a falar vai me faltar o tempo. E aí ele vai citar alguns personagens do passado que ele não tem tempo de estar falando. Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram como peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras,
passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Meus irmãos, fantástico esse texto, que ele nos mostra os dois lados da fé. Olha só, do versículo 32 ao 38, deixa eu pegar aqui minha anotação que eu anotei. Então ele vai falar sobre Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas do passado, né? E vai dizer que pela fé, olha só o que eles conseguiram pela fé. Conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam da morte, da espada, da fraqueza, tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram exércitos para correr e mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Que fantástico! E tudo isso Deus faz pela fé. Quando nós temos fé, Ele faz tudo isso em nossa vida. Nós conquistamos aquilo que precisamos, nós praticamos a justiça, nós vamos ter as promessas, nós fechamos a boca de leões, extinguimos então a violência, nós escapamos da morte, Ele nos dá livramento, Ele nos dá força em meio à fraqueza. Olha só, que bênção que é servir e ter a fé posta em Cristo, em Deus. Só que também, pela fé, o texto mostra o outro lado, que vai dizer, pela fé alguns foram torturados, tiveram zombarias, açoites, algemas e prisões, apedrejados foram cerrados ao meio, e aqui talvez faz menção a Isaías. Alguns estudiosos dizem que Isaías foi cerrado ao meio por Manassés no final do período aí do reino de Judá, né? Mortos pela espada, andaram como peregrinos, estavam vestidos de peles de ovelha e de cabras. Aqui cita uma citação então de Elias. Passaram necessidades, foram afligidos e maltratados, andaram errantes em desertos, em montes e em cavernas. Pela fé, eles tiveram grandes vitórias, mas também pela fé tiveram grandes lutas. E nós temos que entender aqui o que é essa fé. E, na verdade, fé todos nós temos, todos temos fé. Todo mundo tem fé. Alguns têm fé em cientistas, alguns têm fé na sua cabeça, no seu coração, naquilo que acha que é certo. Alguns têm fé em Deus, alguns têm fé em objetos, alguns têm fé no poder do dinheiro, mas todos temos fé. E o importante é nós sabermos colocar a nossa fé no lugar correto. Talvez a pergunta que cabe é: onde está a tua fé? Onde você está colocando a tua fé? Entre a persistência e a desistência, então, nós temos a fé. A fé que não nos faz desistir, mas faz prosseguir apesar das dificuldades que podemos enfrentar. E aqui esse texto do 32 ao 38, aqui, do capítulo 11, é muito claro e mostra a realidade de uma vida com Deus. A realidade de uma vida com Deus não é que o crente é um super-herói e tudo vai bem e nada vai me faltar e agora Deus vai só me abençoar e agora é só festa e agora tudo vai estar bem e agora eu não vou mais ficar doente porque eu não vou morrer porque Deus vai dar livramento. Não é assim. Nós vimos aqui que pela fé
se consegue muitas coisas, né? Força na fraqueza, escapam da morte, da violência, ganharam promessas, praticaram a justiça, conquistaram reinos, exércitos correram de medo, né? Até a ressurreição dos mortos pela fé. Mas também essa fé traz uma perseguição e traz consequências que muitas vezes nós não gostamos, que é tortura, zombaria, açoites, algemas, prisões, apedrejamentos, aqui então cerrados ao meio, mortos à espada, ou seja, mortes terríveis, sofridas, né? Sofrimento. Andaram como peregrinos, quer dizer, perderam o que tinham, ficaram errantes, né? Passaram necessidades, foram afligidos, maltratados. E Jesus já disse: bem-aventurado aquele que for perseguido pelo meu nome. No mundo tereis aflições. A vida com Cristo não é fácil. Vai ter momentos de grandes vitórias, mas vai ter momentos de grandes lutas. E vai ter momentos que a nossa fé vai fazer com que nós ganhamos, ou muitas vezes que nós não desistamos. E é essa a realidade cristã. Nós, pela fé, nós obtemos a maior promessa que a Bíblia pode nos dar, que é a salvação em Cristo Jesus, uma ressurreição com Jesus, com Cristo, uma vida eterna com Deus. Isso é fantástico. Mas também Jesus disse: cuidado, porque no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, mantenham a fé, porque Cristo disse que venceu o mundo. E Ele venceu o mundo para que nós pudéssemos vencer também, através da nossa fé. Precisamos usar a nossa fé em Cristo, em Deus, para obter as conquistas, mas também para suportar as provações. E hoje mesmo, quantas pessoas têm morrido em países onde o Evangelho é fechado para o Evangelho é proibido, e muitos cristãos, irmãos nossos, têm literalmente perdido a cabeça, perdido a vida, por não negar a Cristo. Muitas vezes nós agimos como que se Deus fosse obrigado a nos dar tudo aquilo que nós queremos. Na verdade, a gente é muito egoísta. Na verdade, a gente quer que Deus faça os caprichos e os desejos do nosso coração. Aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, aquilo que eu acho bom, eu quero que Deus faça. Mas a fé não é assim. A fé não é moeda de barganha. A fé, nós devemos usá-la para suportar as provações também. Porque crente pega dor de barriga, crente pega gripe, crente morre de doença, crente sofre acidente, crente pega coronavírus, crente está sujeito a tudo. A diferença é que a nossa fé está firmada no Senhor. Novamente eu pergunto: onde está a tua fé? A minha oração é que a tua fé esteja firmada no Senhor, o autor e consumador da vida, em Jesus Cristo, que através dele nos dá a grande certeza e a grande esperança de um dia poder estar com Deus na eternidade. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.